Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Nós iremos prosseguir nossa leitura e explicações a partir da linha de número 33 da obra Família Romana. Caso você esteja assistindo a este vídeo e não tenha ainda a obra, eu recomendo a você que assista a aula introdutória, na qual eu explico de maneira mais detalhada como você pode baixar o material de maneira gratuita, tá bom? E antes de nós prosseguirmos de fato na leitura, eu gostaria somente de fazer uma breve revisão do que nós temos visto de principal até aqui. Nós temos visto que em latim se tem três gêneros. São eles o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Em se tratando das palavras regulares, nós entendemos que nós identificamos esses gêneros a partir da desinência da palavra, a partir de sua terminação, né? Nós comentamos que a terminação US é uma terminação característica de palavras masculinas e singulares, né? Fluvius, por exemplo. Então nós podemos formar frases do tipo Renus fluvius est, né? Reno é um rio, né? Mas nós podemos utilizar outras palavras, aquelas que terminam com A, por exemplo, a palavra ínsula, que quer dizer ilha, né? Uma palavra feminina. Nós podemos formar frases do tipo Corsica insula est, dizendo que aqui nós temos uma ilha somente, né? Insula est. Se nós falássemos de mais de uma ilha, nós precisaríamos dizer insule sunt, tá? Enquanto que no gênero masculino, quando nós estamos falando de singular, nós dizemos fluvius, no caso da palavra rio, com a terminação US. Em seu plural, nós retiramos a terminação US e em seu lugar nós colocamos a terminação I. Em vez de fluvius, nós dizemos fluvii. E no feminino, em vez de falarmos insula, nós falamos insule, respectivamente singular e plural, tá bom? Lembrando que estou utilizando a pronúncia eclesiástica, por isso mesmo que em palavras como insule, eu não pronuncio o A da palavra, não insulae, né, mas insule. Né? Sempre nesses encontros de A e E, nós pronunciamos somente o E. Mas posteriormente farei um vídeo a respeito das pronúncias do latim, tá bom? Mas estou utilizando a pronúncia eclesiástica. Então, vamos para o próximo parágrafo, no qual nós teremos a apresentação das palavras neutras, tá? Então, se as palavras masculinas são aquelas terminadas em US ou I, singular e plural, e as femininas são aquelas terminadas em A ou AE, singular e plural também, nós podemos pensar o que acontece com as palavras neutras, como nós podemos identificá-las, né? Então, nós temos o seguinte: Brundisium oppidum est. Brundisium et tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Somente até aqui. Veja que a palavra oppidum, nós podemos deduzir seu significado pela própria leitura como sendo cidade, tá bom? Então, desde já, nós podemos entender que a terminação das palavras neutras em latim, as palavras regulares, se dá pelas letras UM. Então, a palavra oppidum, que é a palavra para cidade, é uma palavra neutra em latim. Então, nós podemos dizer Brundisium oppidum est. Quando traduzimos a frase, nós podemos dizer algo como brindis, né, que seria Brundisium, podemos traduzir assim, ou mesmo nós podemos dizer Brindisi, né, que é a cidade, a região atual da antiga cidade Brundisium, né, uma cidade que fica ao sul da Itália, uma cidade portuária, né? Então nós podemos dizer Brindisi é uma cidade, né? Então, a palavra cidade é uma palavra neutra, e a característica das palavras neutras em latim é justamente a terminação UM. Então, Brundisium oppidum est. Brindisi ou Brindis é uma cidade. Dizemos ainda que
Brindis e Túsculo são cidades. E aqui nós não falamos mais oppidum est, nós dizemos oppida sunt. Perceba que o verbo ser ou estar no singular nós sabemos que é est, e em seu plural ele adquire a forma de sunt. Eu posso falar uma frase no singular deste tipo, Nilus fluvius est. Utilizo a conjugação do verbo no singular, est. Mas se eu falo Nilus et Rhenus, eu já não posso dizer est, tenho de dizer sunt, já que estou falando de dois sujeitos, né? Mesma coisa aqui, estamos falando de Brundisium et Tusculum. Por isso nós precisamos falar sunt em vez de est. E perceba que a palavra oppidum aqui está escrita de maneira diferente. Em vez de oppidum, nós temos oppida. E aqui nós entendemos como que se dá o plural das palavras neutras. Se no singular nós falamos oppidum, no plural nós falamos oppida. Portanto, em se tratando das palavras neutras, seu singular é caracterizado pela terminação UM e seu plural é caracterizado pela terminação A. Então, oppidum singular, oppida plural. E aqui nós podemos pensar na seguinte pergunta. Perceba que as palavras femininas no singular também têm a terminação em A. Por exemplo, quando a gente fala insula, a terminação é A. E se um dos meios de identificar uma palavra neutra no plural é justamente entender que esta palavra neutra, estando no plural, tem uma terminação em A, como quando a gente fala oppida, como nós podemos diferenciar o plural neutro do singular feminino? Bem, isso é muito simples de ser identificado, apesar de inicialmente parecer um pouco confuso, né, por ser muito semelhante na forma, né? Mas no contexto nós perceberemos que essa diferenciação é muito clara, tá bom? Por exemplo, nesta última frase aqui, li, Brundisium et Tusculum oppida sunt. Perceba que sunt, o verbo está no plural. Então, só por conta disso, nós já identificamos que oppida não pode ser uma palavra feminina, já que as palavras femininas, quando estão no singular, elas têm a terminação em A, né? Então, elas não poderiam ser acompanhadas da conjugação verbal sunt, precisaria ser est. Então, se nós temos uma palavra terminada em A e no contexto dela nós estamos utilizando um verbo no plural, é claro que nós estamos falando de um plural neutro, porque a terminação em A nas palavras femininas só se dá quando nós estamos falando de singular, tá bom? Em seguida nós temos Sparta quoque oppidum est, ou seja, Esparta também é uma cidade, né? Mesma coisa em relação a Brundisium, né? Ou nós podemos dizer Brindis quando traduzimos ao português, né? E nós podemos dizer que Brindis é não só uma cidade, mas que é uma cidade grande, est oppidum magnum. E perceba que aqui nós voltamos a utilizar o adjetivo magnus ou magna. E como eu estava comentando com vocês anteriormente, os adjetivos, tanto em português como em latim, como em vários outros idiomas, de maneira geral, isso acontece em todo idioma, nós podemos entender que ele sempre acompanha o substantivo em tudo, seja na forma, seja em seu mesmo conteúdo, seja em seu caso, em seu gênero, em seu número. Então, o adjetivo por si só não tem vida. Ele adquire vida, ele é preenchido pelo substantivo, né? É como quando nós pensamos em um homem que é, digamos, alto, né? Nós não podemos pensar na característica alto sem antes aplicá-la ao sujeito homem, né? Então perceba que o adjetivo sozinho, aquela palavra que qualifica, o que descreve, o que especifica o substantivo, por si só não tem vida, porque ela precisa se referir a alguém, né? Então se eu falo somente alto, essa palavra é vazia, né? Preciso referi-la a alguém ou a algo, né? Que é o substantivo, que é a coisa que existe por si mesmo. E em latim, como não poderia deixar de ser, isso também acontece, né? Então, todos os adjetivos
por si mesmos não têm gênero, não têm número, mas eles sempre irão acompanhar os substantivos. Porque veja, quando nós estamos utilizando o adjetivo grande para uma palavra masculina, né, e singular, cuja terminação característica é o S, né? Fluvius, por exemplo. Nós iremos dizer fluvius manius. Perceba que a terminação de manius, né, grande, é a mesma terminação de fluvius. Agora, se nós formos para o feminino, gênero feminino, nós teremos a mesma lógica, né? Nós temos a palavra ínsula, ilha. E se nós quisermos dizer que uma ilha é grande, nós teremos de dizer ínsula magna. Perceba que não utilizamos a terminação US em manius, como nós utilizamos quando estávamos falando de rio, fluvius, porque sempre o adjetivo irá seguir a forma, o conteúdo, o gênero, o número, o caso do substantivo, tá bom? Então, se a terminação característica do singular das palavras neutras é o M, oppidum, por exemplo, se nós quisermos falar cidade grande, nós teremos de dizer oppidum magnum, tá bom? Mas se nós quisermos dizer cidades grandes, como nós podemos fazer? Da mesma forma, nós precisamos dizer que nós temos oppida em vez de oppidum, né, cidades, e o adjetivo, consequentemente, também vai ao plural, já que o substantivo foi. Então, nós precisamos dizer oppida, e seu adjetivo que antes era magnum, agora é manha. Oppida manha, tá bom? Então, sempre a terminação do adjetivo será a mesma terminação do substantivo em se tratando das palavras regulares, tá bom? Em seguida, nós temos a última frase que li em latim, né? Tusculo é uma cidade pequena, né? Parvum est. Nós sabemos que o contrário da palavra magnum será a palavra parvum, né? E semelhantemente, por conta de a palavra pequena ou pequeno ser um adjetivo, ela precisa de um substantivo para preenchê-la. Então, da mesma forma, nós precisamos colocar a mesma terminação do substantivo no adjetivo, neste caso também. Então, nós não falaremos parvos, porque não estamos falando de uma palavra masculina e nem no singular, masculina no singular, né? Não falaremos parvi, porque não estamos falando de uma palavra pluralizada no masculino, e nós não iremos falar parve, porque não estamos falando de uma palavra feminina no plural, mas aqui nós falaremos parva. Nós falaremos parvum, na verdade, né? Não falaremos parva, né? Porque nós não estamos falando de palavras femininas no plural, e nem no singular, no caso, e nem neutras no plural, mas nós iremos falar parvum. E perceba que essa terminação UM é a terminação característica das palavras neutras em latim. Então, nós falamos magnum para a palavra que se refere à palavra neutra latina oppidum, formando a expressão oppidum magnum. Semelhantemente, dizemos oppidum parvum, tá? Em seguida, nós temos Delphi quoque oppidum parvum est. Ou seja, Delfos, nós podemos traduzir Delphi desta forma, né? Delfos. Perceba como se dá a pronúncia do L em latim, é semelhante a como nós pronunciamos o L em espanhol, né? Delphi. E o PH nós podemos pronunciar, neste caso, como que um som de F, tá bom? Delphi, que é Delfos em português, né? Então, Delfos também é uma cidade pequena, quoque, palavra também, oppidum parvum est. Em seguida nós temos uma frase um pouco maior. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Perceba que aqui nós estamos falando de plural agora, mas perceba também que a lógica do plural é a mesma de quando nós estávamos falando de palavras masculinas e femininas. Nós temos visto até aqui que o padrão para construir frases utilizando substantivos e adjetivos é sempre o mesmo.
em se tratando de palavras regulares em latim, porque a desinência, a terminação do adjetivo será sempre a mesma da terminação e da desinência do substantivo. Então, se estamos falando de uma palavra masculina, cuja terminação característica, se for no singular, é o S, seu adjetivo também precisará necessariamente ter essa mesma terminação, já que o adjetivo concorda em tudo com o substantivo. Sem o substantivo, ele não pode existir. Por isso que aqui nós dizemos que Túsculo e Delfos não são cidades grandes, non oppida magna. E veja que aqui nós não falamos oppidum, e sim oppida, porque nós não estamos falando de uma única cidade, senão que falamos de duas. E quando queremos pluralizar uma palavra neutra, nós retiramos a terminação UM e nós colocamos em vez dela a terminação A. Então nós dizemos oppida em vez de oppidum, tá? Semelhantemente, fazemos o mesmo para o adjetivo, que antes era magnum, nós retiramos o UM e colocamos o A em seu lugar, tornando-o em magna. E fazemos a mesma coisa para o adjetivo pequeno, né? Nós dizemos oppida parva. Em vez de falarmos parvum, oppidum parvum, cidade pequena, nós dizemos oppida parva, ou seja, cidades pequenas, tá? Como acabei de comentar, sempre em latim, em relação às palavras regulares, neutras, nós temos essas duas terminações, tá? Ou singular ou plural, né? Neste caso aqui. Conforme nós formos crescendo em conhecimento em latim, nós iremos ver outras terminações que há em latim também para esses três gêneros, né? Masculino, feminino e neutro. Mas isso será à medida que nós formos construindo a nossa base, a nossa fortaleza de entendimento, de sabedoria em latim, tá bom? Mas até aqui, em resumo, nós temos comentado a respeito da relação que existe entre substantivo e adjetivo. E essa relação é um padrão quando nós estamos tratando de palavras regulares, porque nós sabemos que o adjetivo concorda em tudo, concorda com tudo que vem do substantivo. O adjetivo por si mesmo não pode existir, né? Já que ele é uma característica, uma especificação, ele necessita ser uma característica de alguém, uma característica de algo, ele necessita ser uma característica de algo que já exista, para que ele possa também existir. Sendo assim, em se tratando da forma da escrita da palavra, dos adjetivos em latim, elas sempre irão acompanhar, né, em relação às palavras regulares, a forma e a escrita das palavras substantivas. Então, se um substantivo regular termina em UM, ou seja, é um substantivo neutro, seu adjetivo também precisará terminar com as mesmas letras, UM também, né? Se nós temos uma palavra cuja terminação é AE, né? Portanto, nós temos uma palavra feminina no plural. Nós precisaremos ter também um adjetivo com a mesma terminação. Por exemplo, quando nós dizemos insule parve, insule magne, tá? Então, é assim que se dá a relação de adjetivo e substantivo em latim, e também mutatis mutandis, ou seja, fazendo as devidas, traçando as devidas proporções, fazendo os devidos reparos. Isso acontece também em todos os outros idiomas em geral, tá bom? Então, na próxima aula, nós iremos continuar a partir da linha de número 37. Fiquem à vontade para comentar ou perguntar alguma coisa, caso vocês assim o desejem. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Então, até a próxima. Deus abençoe vocês. Obrigado por terem assistido ao vídeo até aqui.